Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Deus querido, Deus, neste momento, meu Deus amado, entrando, Pai, na Tua presença, Pai, de oração. Pai, eu quero te apresentar este irmão, esta irmã, Pai, esse escrito, Pai, que está escrevendo, independente, Pai, se ele ser evangélico, mas que dá crédito à Tua palavra, Pai. Deus, eu te apresento esta obra, Pai, vai jogando por terra todo o laço, toda a obra do inimigo que se levantar contra esse trabalho, meu Deus. Abençoa, Pai, as pessoas, Deus vai tocando em cada coração neste momento, Pai. Deus purifica, Senhor. Deus, as pessoas que nos assistem nos hospitais, dentro do seu lar. Deus visita, Pai, esse irmão, esta irmã. Deus, eu te apresento, meu Deus amado, Pai, a vida dos nossos amigos, nossos irmãos, Pai. Ele está te apresentando aqui, meu Deus, a vida do nosso irmão Hélio, lá em Lajedo do Tabocal, Pai, aqui na Bahia. Deus, eu te apresento o irmão Manuel lá em Montemor. Deus, eu te apresento os irmãos aí da Quara Roça, meu Deus amado, Pai, que faz parte da cidade de Mucugê, ali também da Zabelê, Pai querido, nossos irmãos, meu Deus amado, de Cascavel, Pai, de Renascer, todos, Pai amado, a Chapada Diamantina inteira, a Bahia, Pai, o nosso Brasil, Pai, que tuas mãos sejam estendidas, Pai. Deus, quantas pessoas às vezes estão passando pelo vale de sombra de morte, Pai. Muitas vezes, meu Deus, sem saber o que está acontecendo, mas a palavra que eu vou trazer hoje, Pai, sobre, meu Deus amado, um homem que era cego, e ali, meu Deus amado, aquelas pessoas indagavam a Jesus, quem pecou foi o pai ou a mãe, e Jesus chega a dizer que nenhum tinha pecado, mas tudo é para a honra e a glória de Deus, Pai. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor, mas tudo é para a honra e a glória do Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar colocando as mãos sobre esse trabalho e abençoando e tocando em cada coração que possa estar se inscrevendo, Pai, bastante nesse canal, Pai, para ser canal de bênção na vida das pessoas. Deus abençoa as pessoas onde nós temos feito nossas matérias, onde nós temos passado, gravado, as pessoas têm abraçado, Pai. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida, Pai, que tem nos abençoado, que tem nos recebido, Pai. Abençoa em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez levando a palavra de Deus diretamente aqui do nosso estúdio, né? Louvado seja Deus. Uma honra ter a sua presença nos assistindo. Que Deus abençoe você da onde você estiver nos assistindo. Em qualquer canto do Brasil ou do mundo, né? É só você mandar aí um recadinho, né? Ter nosso contato aí do WhatsApp na tela. Você pode mandar uma mensagem, falar de onde está nos assistindo. Mais importante, você comenta nos vídeos também. Escreva nos vídeos o que está achando, gostando, certo? Mas se você quiser mandar um zap, irmão, eu lhe assisto aqui de Salvador. Estou lhe assistindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio Grande do Sul, louvado seja Deus, Santa Catarina, da onde você estiver nesse país, nosso Deus, louvado seja Deus, chamado Brasil, pode mandar um recado aí para nós no nosso WhatsApp, que eu vou estar respondendo você. Mas comente, importante você comentar também nos vídeos, louvado seja Deus, amém? Vamos para a palavra de Deus? Então tá aí. Eu já falei que tá aí o WhatsApp, certo? Nosso QR Code, se você quiser nos ajudar, né, com a oferta, né, que Deus abençoe você, né, louvado seja Deus, continua curtindo nossos vídeos, né, e compartilhando para que a plataforma possa estar entregando para mais gente, certo? Louvado seja Deus. Então, tá aí, irmão. Louvado seja Deus. Vamos lá. A palavra de Deus hoje é no livro de João, capítulo 9. Louvado seja Deus. A palavra de Deus ia nos dizer a cura de um cego de nascença. É o título dessa palavra em João, capítulo 9, certo? O Evangelho de João. Louvado seja Deus. A Bíblia nos fala, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então os discípulos, eles procuraram a Jesus, quem tinha pecado, se foi ele ou foi os pais dele, louvado seja Deus. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Louvado seja Deus, né? Muitas vezes você tem uma criança especial na sua casa. Muitas vezes você não sabe o que acontece, mas muitas vezes a Bíblia veio nos falar desse homem que era cego de nascença, né? E os discípulos chegam a procurar para Jesus, quem pecou? Foi os pais dele ou foi ele para que ele nascesse cego, né? Mas tem coisa em nossas vidas, irmão,
Louvado seja Deus que nós passamos por um momento difícil, às vezes as pessoas até julgam, ele está em pecado, ela está em pecado, talvez você está passando por uma prova, mas dessa prova nada que Deus não possa resolver. Vamos lá. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Louvado seja Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Louvado seja Deus, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus falando para os seus discípulos. Louvado seja Deus, né? Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siló, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e viu, tornou vendo. Muitas vezes o milagre para acontecer na minha e na tua vida, muitas vezes precisa de um esforço. A Bíblia fala que Jesus cuspiu no chão e fez lodo e passou nos olhos do cego e mandou ele ir até o tanque de Siló, né? E disse-lhe, vai, versículo 7 de João, capítulo 9, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siló, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Louvado seja Deus. E você me procura. Irmão, quem é o enviado? Meu querido, amados irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala quando nós aceitamos a Jesus, louvado seja Deus, já não somos mais nós que tomamos decisão na nossa vida, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse homem, ele foi guiado pelo próprio Espírito Santo. Louvado seja Deus. Chegar a me arrepiar aqui de estar falando, certo? Então, muitas vezes a pessoa entende mais. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siló, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e viu e voltou vendo. Louvado seja Deus, né? Às vezes, passamos por um momento difícil e Deus nos envia alguém para orar por você, um milagre acontecer, certo? Nós estamos vivendo num mundo onde o amor esfriou, onde as pessoas não acreditam mais na obra de Deus, na palavra de Deus. Existem muitas inverdades, louvado seja Deus, né? Existem muitos evangelhos, muitas vezes as pessoas estão perdendo a crença, né? Louvado seja Deus. Muitas vezes eu tenho falado com meus irmãos, deixa o QR Code aí se os irmãos quiserem nos ajudar, de coração. Mas jamais eu vou estar extorquindo ninguém aqui, não é o meu propósito, não, certo? A gente temos de organizar a obra de Deus, né? Louvado seja Deus, só se Deus tocar no seu coração e você sentir Deus uma hora falar com você para contribuir, nos ajudar, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Mas nem só por isso eu vou deixar de orar para a sua vida. Se até hoje, né, se você está assistindo, dando crédito à palavra de Deus, você já está nos ajudando, louvado seja Deus, e ajudando a você mesmo, que o milagre pode chegar na sua vida, certo? Vamos lá. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Você sabe como que é a vizinhança, né? Quando acontece um milagre na sua vida, como você está na sarjeta, ninguém quer saber mesmo. Mas quando as bênçãos chegam, começa a especulação. É desse jeito. Entendeu? É desse jeitinho mesmo. Pode ter certeza. Então os vizinhos, aquelas pessoas que gostam de sentar na calçada, sabem como que é. Então os vizinhos e aqueles que Dante tinha visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Meu irmão, quando Deus entra no propósito, você não anda mais mendigando pão. A Bíblia fala, nunca vi um justo mendigar o pão. Louvado seja Deus, certo? Louvado seja Deus. Versículo 9.
Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. As pessoas admirou. Porque tem coisa na vida, irmão, muitas vezes, né? Louvado seja Deus, faz parte. Às vezes tem hora que acontece algo extraordinário em nossas vidas, que as pessoas falam, rapaz, não é aquele irmão, não é aquela pessoa. As pessoas ficam, isso aí é normal da vida da pessoa, muitas vezes ficar admirado. Mas antes fulano era assim, agora mudou de uma hora para outra. Não é mudou, é porque encontrou Jesus. Essa pessoa teve um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, tudo muda. Seu semblante muda, né? Tudo muda na sua vida, certo? O milagre acontece. Louvado seja Deus. Verso 11. Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siló e lava-te, e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Louvado seja Deus. Ele falando para aquelas pessoas que duvidavam que era ele, sabe? Então ele fala, ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. Untou quer dizer, passou, né? Chegou, passou nos olhos, né? Untou-me os olhos e disse-me, então vai e lava-me. E vi. Louvado seja Deus. Então fui e lavei-me e vi, diz ele, o cego, certo? Disse-lhe, pois, onde está ele? As pessoas gostam de especular. Num dia, às vezes as pessoas falam, irmão, o mundo de hoje está diferente, está nada. As pessoas continuam as mesmas, duvidando, especulando. Às vezes tem pessoa que fala, o mundo de hoje está mais. Não está diferente. Antigamente era guerra em cima de guerra. Porque Jesus chega a dizer que esse mundo já é do maligno. O mundo nunca foi rosa. A gente está vendo hoje o terror que está acontecendo aí no nosso país. A violência. Paz você só vai encontrar em Jesus. Certo? E se um dia você partir, tem certeza que o seu lugar está garantido. Certo? Louvado seja Deus. Disse-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. O homem respondeu, né, o cego, que era cego. Disse-lhe, então procurou, disse-lhe, pois onde está ele? Respondeu o que tinha recebido o milagre. Não sei. Levantaram, pois, aos fariseus o que Dante era cego, né? Levaram, aqui no verso 13, levaram, pois, aos fariseus o que Dante era cego. Então eles levaram para os fariseus, né? Os fariseus eram homens, doutores da lei, fariseísmo, que não cria, não acreditava na palavra de Deus, certo? Louvar só escarnecer. Então os fariseus ficavam ali achando, procurando em alguma coisa, perseguindo a Jesus, a obra de Deus, para poder escarnecer, certo? Louvado seja Deus. Levaram, pois, aos fariseus o que Dante era cego. Então pegaram o rapaz e levaram, né? E era sábado. A Bíblia nos diz, verso 14, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, né? Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira, e ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Né? Então eles procuraram. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. Então procurou para aquele homem como que ele viu, o que aconteceu para ele começar a enxergar. Louvado seja Deus, né? E ele respondeu, né? Louvado seja Deus. E ele respondeu, tomando, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. Então, como que ele começou a enxergar? O que aconteceu para ele começar a enxergar? Ele quis procurar isso, certo? Louvado seja Deus. E ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, o remédio para aquele cego foi Jesus, fez um milagre. Louvado seja Deus ali, né? Então, da sua saliva, ele fez lodo, louvado seja Deus, no chão. E aí a Bíblia nos fala que ele passou nos olhos do cego, e o cego viu.
certo? Louvado seja Deus, né? Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Eles começaram já escarnecendo, dizendo que este homem não era de Deus, que Jesus não era de Deus. E então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Louvado seja Deus, né? Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Louvado seja Deus. Eles não conheciam que ainda, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, né? E havia dissensões entre eles, né? Dissensões conversando, um falar como pode acontecer um homem pecador, que eles viam Jesus, né? E Jesus sentava com os pecadores, andava com outras pessoas, certo? Louvado seja Deus, certo? Louvado seja Deus. Verso 17. Tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Procuraram por cego. O homem que antes era cego, agora ele já tinha recebido a bênção, né? Tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Falou que é um profeta. Louvado seja Deus. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Eles chegaram a chamar, para tirar dúvida, os pais do homem, do cego, né? Louvado seja Deus, para tirar se era ele mesmo, se aquele rapaz era aquele mesmo que antes era cego. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Louvado seja Deus. Vamos para o verso 19 de João 9, verso 19. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho? Procuraram para os pais do homem, do cego, né? Louvado seja Deus. É este vosso filho que vos dizes ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Fizeram uma pergunta para os pais do cego. Seus pais lhe responderam e disse-lhe: sabemos que este é nosso filho, louvado seja Deus, e que nasceu cego. No verso 21 vai falar: mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos. Começaram a interrogar os pais do cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos. Não sabemos, tem idade, né? Louvado seja Deus. Não, tem idade. Os pais começaram a falar. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos. Os pais do cego falaram para os fariseus. Mas como agora vê, não sabemos. Os pais falaram: não sabemos o que aconteceu, né? Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Os pais do cego estavam falando, né? Louvado seja Deus. Aí diz assim: tem idade, pergunta-lo a ele mesmo. Os pais deu logo uma resposta também, que ele já tinha idade, que ali os fariseus iam procurar para eles mesmos, que eles iam poder dar a resposta. Louvado seja Deus. Tem idade. Perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Então, os pais ali já começaram logo a dar logo umas duas, sabe? Chega para lá. Mandou que eles procurassem o próprio cego, ele já tinha idade, já era de maior, ele podia responder. Louvado seja Deus. Então, não era mais uma criança, os pais falaram que ele já tinha idade muito bem para falar o que aconteceu, né? Mas ele já tinha falado. Aqui só estava indagando os pais do cego. Louvado seja Deus. No 22 diz: seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham
resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, muitos dos judeus ali não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, quem confessasse que ele era o Cristo, era expulso da sinagoga. Então, os pais do cego, eles temiam, eles não queriam ser expulsos. Vamos lá. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá a glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Louvado seja Deus. Então, aí chamaram, pois, pela segunda vez, chamaram o cego pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram: dá glória a Deus. O judeu mandou, ali para ele dar glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. No 25 diz: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Também era louvado seja Deus, já havia, Era aquele respondeu, o cego respondeu, no verso 25 de João 9, 25. Respondeu. Ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Então, o cego ali, e com certeza é uma pessoa determinada, ele falou: se é pecador, não sei, eu sei que um milagre aconteceu, e é desse jeito. Quantas vezes, às vezes, você vai numa igreja, no dia de hoje não é diferente não, irmão. Se fosse no dia de hoje, imagina Jesus nessa terra no dia de hoje, muita gente ia falar: não, quantas pessoas têm apredejado aí as pessoas. Tem gente que tem o dom da cura, dom de unção, então não duvide das coisas do milagre de Deus, certo? Basta crer, louvado seja Deus. Se você não crê, melhor muitas vezes a gente não comentar certas coisas que não tem certeza, certo? Então Deus escolhe aqueles que eles querem usar. Eu creio desse jeito, louvado seja Deus. Então eu tenho muita fé na palavra de Deus e na vida daqueles que é pessoas que oram, certo? Louvado seja Deus. Aqui. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? No 26. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? E continuava apertando o homem, ele não sossegava, não se conformava com a bênção, com o milagre que tinha acontecido na vida do cego. E tornaram a dizer-lhe: que te fizer? Que te fez ele? Eles quis procurar o que Jesus tinha feito com ele, Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse. Também o homem, ele tinha a palavra na ponta da língua, como diz o ditado. Não estava negócio de temer, não, irmão. Quando a pessoa recebe uma bênção de Deus, quando fala: Deus me curou, o homem, quando a pessoa está disposta a entregar sua vida para Jesus, ele não teme aquele que está usado pelo tentador para tirar sua paz. Certo? Louvado seja Deus. Respondeu-lhe: já vos disse, e não ouvistes? Falou aí para aqueles homens que interrogavam para os fariseus. Vos disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vos, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Louvado seja Deus, Glória a Deus e glória a Jesus. Então injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Assim, respondeu-lhe: já vos disse, no 27, para você entender. Respondeu-lhe: já vos disse. Respondeu o homem cego: já vos disse, e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Então o cego falou: já falei uma vez, já falei segundas vezes, para que não ouviram? Para que tornar a ouvir? Então ele já estava dando logo umas. A pessoa pensa que servir a Deus é toda hora que o inimigo fica cutucando e você pode estar levando rosa. Não é assim não, meu irmão. Louvado seja Deus. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vos, porventura,
Aqui o homem já procurou. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Né? Então, o homem ali, aqui no 27, ele quis dizer o cego, se aqueles homens fariseus, ele queria, por causa do milagre, se ele queria se tornar, ser discípulo de Jesus, né? No 28 diz, então injuriaram, os homens já começaram a injuriar com o cego, né? E injuriaram, e disse-lhe, e disseram-lhe, discípulo dele seja tu, né? Nós, porém, somos discípulos de Moisés, né? Louvado seja Deus, né? Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é, dizia ali os fariseus e também alguns judeus também, né, irmão? Louvado seja Deus, da sinagoga, né? Louvado seja Deus. Então, ele não cria muito em Jesus, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, eles acreditavam no profeta Moisés, um grande profeta, né? Mas Moisés foi um profeta, mas Deus enviou seu filho, né, para operar esses milagres. Vamos lá. Verso 30. O homem respondeu e disse-lhe, nisto, pois, está... o homem respondeu e disse-lhe, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis, de onde ele é, e mim abrisse os olhos. Louvado seja Deus. Então, o homem ali, ele estava bem, pessoa recebeu a bênção, homem de muita fé, irmão, esse cego aqui. Ele fala, o homem respondeu e disse-lhe, nisto, pois, está a maravilha, né? Que vós, falando para aqueles homens que interrogavam ele, né? Aqueles fariseus, os homens ali da sinagoga, não saibas de onde ele é e me abrisse os olhos, né? Louvado seja Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Louvado, que é no 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se sua vontade a esse, no verso 31, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Louvado seja Deus, né? Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Louvado seja Deus, né? Então, só Jesus mesmo que fazia esses milagres. Louvado porque ele é o próprio Deus ali operando milagre. Como um homem, ele conversava com os homens. Na hora que estava fazendo a obra, era o próprio Deus ali no meio dos homens. Louvado seja Deus, né? Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. O 33 diz, se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Louvado seja Deus. Respondeu eles e disseram, tu és nascido. Respondeu eles, né? E disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e expulsarão. Então, que expulsaram, né? Aqui no 34, irmão. Responderam eles. Aqueles que interrogavam o cego, né? Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado. Falando para o homem, né? E nos ensina a nós. Ele quer dizer que o homem era nascido de pecado e queria ensinar, porque aqui ele começou a falar, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Louvado seja Deus, né? Ele começou a dar um sermão, aquele homem ali, né? O que antes era cego. Louvado seja Deus. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Louvado seja Deus, né? Respondeu eles e disse-lhe,
Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e expulsaram, né? Então expulsaram o homem. Louvado seja Deus da lei, da sinagoga. Jesus ouviu que o homem que tinha expulsado, então Jesus ouviu que ele tinha sido expulso, o cego que antes ele tinha operado um milagre, né? Louvado seja Deus. Aqui no 35, Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Né? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Louvado seja Deus. E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Louvado seja Deus. Né? Então ele tornou ter um encontro com aquele homem. Louvado seja Deus. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Louvado seja Deus. Que mensagem, né, irmão? E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam. Então, para aqueles que não vê, vejam. E os que vê, sejam cegos. Então, muitas vezes, Jesus estava falando, né, que ele veio ao mundo, né, para ser luz do mundo, para aqueles que é cego, para abrir os olhos. Louvado seja Deus, né? Aqueles dois fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos. Louvado seja Deus. Disse-lhe Jesus: se fosses cego, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, muitas vezes, então existe aquele ditado que fala que cego é aquele que enxerga, mas faz de conta que não está vendo. Essa é a mensagem que Jesus deixou para ensinar aqui em João capítulo 9. Louvado seja Deus. E a gente viu aí a história deste homem cego de nascença, onde muitos acharam que procuraram a ele quem pecou, né? Os discípulos de Jesus começou procurando quem pecou, foi os pais deles, foi ele para que ele nascesse cego. Então, meu irmão, está aí uma mensagem para você, meu amigo da página. Que Deus abençoe você que nos assiste aí no sofá da sua casa, na televisão, né? Louvado seja Deus. Muito obrigado. Que essa palavra sirva para você. Muitas vezes a gente, como eu falei, tem pessoas que têm crianças especiais, tem pessoas especiais, né? E ali a pessoa não sabe, muitas vezes, o que aconteceu, que a família toda é pessoas que andam, que não tem problema mental, é pessoa normal e esse nasceu assim. E a Bíblia chega a nos dizer que tem coisa que é para a glória de Deus, certo? Tem coisa que é exaltação do homem. Às vezes tem coisa que, e tudo também, mas não quer dizer que tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Como assim, irmão Orlando, que tem coisa que é para exaltação do homem? Às vezes tem pessoa que vê uma pessoa deficiente, vai fazer é, deboche daquela pessoa, da situação, e ela pode pagar também com a mesma moeda, certo? Mas não significa que tudo é para a honra e para a glória de Deus, que a Bíblia fala que tudo opera para aquele, né? Louvar, tudo opera para o bem daquele que adore a Deus, certo? Então, muitas vezes nós não entendemos. Não vou dizer para você, tem momento na nossa vida, eu não quero ser aqui, Santa, tem momento na nossa vida que é difícil, tem coisas que você procura Deus, o que está acontecendo na minha vida? Por que as coisas estão dando errado? Por que aconteceu isso? E muitas vezes está aí a palavra. Nós não queremos acreditar, mas é desse jeito, né? Louvado seja Deus, Pai amado, Pai querido, eis aqui a tua palavra. Meu Deus, eu abençoe em nome de Jesus, Pai, a cada vida, Pai, a cada irmão da onde for assistir essa pregação, meu Deus, que o Senhor possa estar colocando nas tuas mãos e abençoando teus filhos, em nome de Jesus. Chegamos à hora do louvor.
Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruta a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer.